Bom, pessoal, é, o que a gente quis mostrar para vocês com a demonstração desses vídeos, né? Que muitas das vezes o colaborador que assume a responsabilidade de bombeiro civil, ele vai ser responsável também pelas questões relacionadas aí a combate a incêndio. Então, todo o sistema de combate a incêndio, de prevenção de incêndio, né, até mesmo uma equipe que vai estar ali dentro desse estabelecimento, ela vai ser comandada por vocês, bombeiros civis. E como a gente pode ver, grande parte dessas situações elas acontecem geralmente aos finais de semana, né, onde há uma falha de um sistema elétrico, onde há ali uma pane ou algum fator humano, muitas das vezes um ar-condicionado ou esquecer um computador ligado, etc. O que o bombeiro civil ele pode fazer para prevenir essas ocorrências? Né? Um dos exemplos práticos é a aplicação do checklist, que é nada mais do que uma revisão de todo o seu sistema relacionado à prevenção de incêndio. Por exemplo, a revisão dos extintores de incêndio. Então, vou criar um checklist, vou ali mapear todos os extintores existentes no meu estabelecimento e vou verificar as condições, se está vencido, se está com pressão, né, se ele está obstruído por algum equipamento, por algum objeto, alguma coisa. Outro ponto importante também é sempre verificar o sistema de hidrante do estabelecimento, que a gente vai estar vendo futuramente aí nas próximas aulas também sobre as questões relacionadas a hidrante. Outro ponto importante também é a gestão, pessoal. Então, o bombeiro civil, quando ele assume a responsabilidade em relação a situações de emergência, em algumas empresas, por exemplo, vocês vão ter uma brigada de incêndio, que vocês vão ser os responsáveis diretos por essa brigada de incêndio após a formação. Então, a brigada de incêndio ela vai estar aí atuando nas situações de emergência, seja elas em suporte básico, como vocês já viram com a Amanda, né, nos módulos anteriores, ou seja, para uma situação de incêndio, né, seja no expediente ou seja no final de semana onde precisa ser convocado também. Então, esses treinamentos periódicos eles são fundamentais para vocês estarem aplicando, né, uma vez por semana ou uma vez por mês. Outro ponto importante também, verificar os sistemas de alarme também. Vocês vão poder estar evitando possíveis ocorrências. E, é claro, danos materiais que vai provocar aí um prejuízo muito grande, que pode custar até mesmo o nosso emprego, o seu emprego. Ok? Então, vamos dar continuidade aqui citando sobre alguns incêndios também que aconteceram no nosso país. Aqui a gente pode citar o incêndio da tragédia do Gran Circus norte-americano, Rio de Janeiro. Esse incêndio, pessoal, como a gente pode ver ali, ele matou 503 pessoas. Olha só a quantidade de pessoas que vieram a óbito. E 70% dessas vítimas eram crianças. Ou seja, né, um incêndio que teve uma grande proporção, que levou aí uma grande quantidade de pessoas à morte e que foi provocado por um fator humano. Esse incêndio ele aconteceu no ano de 1961 e um ex-funcionário do circo, revoltado por alguma situação, ele ateou fogo em uma parte, né, em uma lona, que aí veio a consumir todo o circo em si, provocando essa quantidade de morte. Então, muitas das vezes, vocês podem também se deparar com situações semelhantes, um funcionário mal intencionado, né, um funcionário ali brincando com isqueiro, brincando com fósforo e etc. Então, é importante também que a gestão em si estabeleça diretrizes para acompanhar esses tipos de situações de forma prevencionista para que não venha acontecer como aconteceu nesse caso. Aqui também tem o edifício Joelma, São Paulo. Incêndio acontecido aí no ano de 1974 e olha só, esse incêndio ele foi provocado por um curto-circuito no 12º andar desse prédio em um ar-condicionado, né? Situação totalmente evitável se tivesse sido feita ali uma verificação com antecedência. Bom, como a gente pode ver também, esse incêndio ele fez aí, no caso, veio a ter 180 pessoas que vieram a óbito e rendeu discussões sobre a segurança e preparo para a prevenção de combate a incêndio. Em continuidade, aqui tem um incêndio também bastante conhecido, creio que vocês devem ter ouvido falar, que foi o incêndio na Boate Kiss, né? Esse incêndio aí que aconteceu
em Santa Maria, Espírito Santo. Tá? Esse incêndio aí que aconteceu em Santa Maria, né, em Rio Grande do Sul, que aí veio também 242 pessoas a óbito. Outro ponto importante destacar que nesse incêndio, grande parte das pessoas morreram devido ao pânico. Então era um estabelecimento pequeno e ali no momento de um show pirotécnico com produção de centelhas que veio ali atingir uma parte de tecido, consumindo esse tecido e provocando o sistema ali, provocando aí esse incêndio. Outra questão também que é bastante importante destacar é que os sistemas de combate a incêndio desse estabelecimento eles não estavam aptos para serem utilizados, ou seja, um dos pontos, os extintores estavam vencidos. Ponto número 2, eu não tinha pessoas, né, com treinamento, né, não tinha ali, por exemplo, um bombeiro civil para atuar nessa situação de emergência. E ali com o pânico, né, devido à produção ali de gases tóxicos no ambiente, devido o forro ser composto, né, de uma substância aí, um dos elementos era o próprio cianeto, que é bastante tóxico, e aí o desespero das pessoas também ao sair do local. Então, qual a importância do bombeiro civil aí? Isso é importante também a gente tá mapeando, porque o bombeiro civil ele tem que ter um preparo psicológico para atuar nessas situações. Ou seja, em momento nenhum vocês como bombeiros civis podem demonstrar às pessoas que estejam dentro desse estabelecimento, seja uma loja, seja um supermercado, seja um shopping, seja uma empresa, vocês não podem demonstrar em momento nenhum que vocês estão em pânico, porque vocês são as pessoas responsáveis em manter a calma e conduzir essas pessoas para os pontos de encontro de acordo com a planta, pelas rotas de fuga, pelas saídas de emergência, para que todos saiam daquele local com segurança e, é claro, mais importante, com vida. Então vamos dar início aqui, propriamente, aqui a questão do fogo. Aqui a gente tem a teoria do fogo. E para que você possa prevenir e apagar o fogo, inicialmente é necessário conhecer a teoria básica do fogo, que consiste nos princípios e nas informações que explicam a sua origem e o seu funcionamento. Então aqui embaixo, pessoal, a gente tem as classificações e a gente pode ver aqui que a gente chama de triângulo do fogo. Então, para que aconteça um fogo, eu preciso desses três elementos. Eu preciso ter combustível, eu preciso ter o comburente e eu preciso ter o calor. Então, em sua maioria, eu vou ter os combustíveis. Mateus, o que é combustível? Combustível é tudo que queima, correto? E aí eu tenho uma classificação aqui, onde eles podem ser sólidos, eles podem ser combustíveis líquidos e eles podem ser combustíveis gasosos, que a gente vai ver mais detalhadamente logo a seguir. Aqui eu tenho o comburente, que é o nosso oxigênio presente no ar. Então eu tenho que ter no mínimo aqui um oxigênio acima de 13% para que aconteça o fogo, para que aconteça a reação de combustão. E aqui embaixo eu tenho o calor. O calor, energia que provoca calor, pode ser uma fonte natural ou também pode ser uma fonte artificial, né? Um isqueiro, um palito, né? Uma pessoa que diretamente, como a gente viu anteriormente, né? Que ateou fogo lá na lona do circo, vindo ali a entrar em combustão aquele material, posteriormente vindo a ter um incêndio de grande proporção. Uma vez a combustão, né, ali ter acontecido, ela se dá de que forma? Ela é uma reação química que ocorre na presença de um combustível qualquer e do comburente gás oxigênio. Essa reação, pessoal, ela é uma reação sempre exotérmica. Então, vamos anotar esse termo aí, extremamente importante. Reação exotérmica, tá? Questão de prova, tá, pessoal? Essa ação, ela libera energia na forma de calor. Então, vamos lá, vai ter uma questãozinha lá na prova, Mateus, diz para a gente lá o que é uma reação exotérmica. Bom, uma reação exotérmica é uma reação que libera energia na forma de calor. Ponto. Acertei a questão. E aqui a gente pode citar um exemplo bem prático
Vamos citar ali uma carne que a gente assa em casa, né? Final de semana, tranquilo, vou fazer um fogo para me assar a minha carne. E o que a gente precisa? Do carvão, correto? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, né, o carvão, o carbono. E o que mais eu preciso? O oxigênio. O oxigênio ele já está presente no ambiente, correto? Então, vou colocar o maisinho aqui. Tenho o carbono, tenho o oxigênio, eu vou dar origem ao CO2, que é o dióxido de carbono, pessoal. Eu vou precisar de que elemento? Do elemento humano, do fósforo, mais uma vez, do fósforo, do isqueiro, para que eu dê ali um ponto de combustão e vai acontecer o fogo. Deixa eu colocar rapidinho aqui a simbologia. Uma vez esse fogo tendo pegado, essa combustão ela tendo iniciado, a gente vai ter aqui outro processo, pessoal. Então eu vou ter o combustível, que vai ser, no nosso exemplo aqui, o carvão, correto? Eu vou ter o calor, que também já está presente, extremamente importante. Esses dois elementos, tá? Eles vão reagir do que a gente chama aqui de reação química em cadeia. Ou seja, uma vez que aquele fogo ele já pegou, vamos dizer assim, vai ali produzir uma queima autossustentável que a gente chama de reação química em cadeia. A gente vai explicar isso um pouco melhor mais lá na frente. E após isso acontecer, pessoal, eu já não vou mais ter um triângulo do fogo, correto? Eu já vou ter aqui um quadrado do fogo, onde eu vou ter o meu combustível, eu vou ter o meu calor presente e eu vou ter ali o comburente, que é o oxigênio, e a reação química em cadeia que vai sustentar as chamas naquela combustão. Perfeito até aí, pessoal? Bom, dando continuidade, a gente pode ver aqui a diferença entre fogo e incêndio, tá? Existem duas diferenças aí que a gente precisa compreender. E o fogo, pessoal, nada mais é que um fenômeno químico denominado combustão, que ocorre com a produção de luz e calor. Ou seja, que a gente pode falar aqui que o fogo é aquilo que pode ser controlado pelo homem, tá? Um fogo de um fogão, por exemplo, aí onde a gente faz a nossa comida e etc. Aqui a gente citou o exemplo novamente do churrasco, onde vocês produziram ali o churrasco para a gente citar o nosso exemplo. E eu tenho o incêndio, pessoal. A imagem por si só já retrata aqui a realidade de um incêndio, que foi o que aconteceu nos exemplos que a gente citou nas lojas em Castanhal, nos exemplos que a gente citou aí no cenário nacional, país, onde leva ali pessoas à morte e provoca também danos materiais, perdas materiais, muitas das vezes irreversíveis, tá? Então o incêndio é a propagação rápida e violenta do fogo, provocando danos materiais ou perdas de vidas humanas. É algo que foge do controle do homem. Então esse é o conceito. Então se cair lá na provinha de vocês assim, explica a diferença entre o fogo e o incêndio. O que a gente vai colocar? Bom, o fogo é aquilo que pode ser controlado pelo homem e o incêndio é aquilo que foge do controle do homem. Ponto. E aí vocês citam alguns exemplos lá, tranquilo, isso aí vocês vão matar de primeira, beleza? Vamos comentar agora parte a parte cada um desses itens. Também é importante a gente compreender essa questão. Então, combustível é todo material ou substância que possui a propriedade de queimar e alimentar a combustão. O combustível pode se apresentar nos estados líquidos, né, sólido e gasoso. Aí a gente comentou também anteriormente em relação a isso. Inicialmente,